Hoje a gente vai embarcar numa uma jornada bem antiga, na verdade. É uma busca que conecta tudo: o cosmos, a química e, olha só, os mistérios mais profundos da mente humana. No fundo, é uma história sobre transformação. E é essa pergunta que vai guiar a gente por aqui. Pensa comigo. E se todo aquele esforço, sabe, aqueles laboratórios cheios de poeira, e se o objetivo nunca foi sobre transformar metais? E se, na verdade, fosse sobre algo muito mais íntimo e profundo? Ok, então por onde a gente começa? Nossa investigação parte de textos como este aqui, o Mutus Liber, que significa livro mudo. Imagina, um guia completo para um processo secreto, mas sem nenhuma palavra. É tudo contado por meio de símbolos. Isso já dá uma pista, né? A gente está lidando com uma linguagem que vai muito além do literal. Para a gente entender a prática, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender a filosofia por trás de tudo isso. E olha, tudo começa com uma visão da própria criação do universo. A base de tudo isso que a gente está falando é o hermetismo. É uma tradição filosófica, espiritual, super antiga, atribuída a uma figura quase mítica, o Hermes Trismegisto. Ele seria uma fusão do deus grego Hermes com o deus egípcio Tote. E é daí, dessa fonte, que nasce todo o projeto cósmico da alquimia. Então, num dos textos fundamentais, o chamado Corpus Hermetecum, o Hermes tem uma visão. É incrível, uma mente divina, que se apresenta como Poimandres, revela para ele a origem de tudo. Basicamente, o cosmos nasce da luz. E essa visão é tão serena, tão alegre, que inspira amor. É essa ideia, a de que a criação vem de uma luz divina, que é a sementinha de todo o pensamento alquímico. E a partir dessa visão cósmica surge uma história sobre a própria humanidade. A ideia é que um ser divino foi criado, desceu para o mundo material e aqui se apaixonou pelo próprio reflexo que viu na natureza. E aí se uniu a esse reflexo. O ponto central é esse: a gente se tornou duplo. A gente tem um corpo mortal, mas uma essência imortal. A alquimia, então, seria a tentativa de resolver essa dualidade, de reunificar essas duas partes. Bom, a gente entendeu a filosofia, mas e na prática? Como é que os alquimistas tentavam colocar essa grande reconciliação para funcionar? Aqui na Terra mesmo. A missão deles tinha um nome, a Opus, ou a Grande Obra. E o objetivo final, criar a lendária Pedra Filosofal. Mas veja bem, não era só para transformar chumbo em ouro como a gente costuma ouvir. A ideia era que essa pedra seria um agente de perfeição, capaz de curar as doenças, ou seja, as imperfeições de toda e qualquer matéria. E tudo começava com a busca pela prima matéria, a matéria-prima de tudo, a substância original do universo. E onde é que se encontrava isso? Bom, muitas vezes isso era simbolizado de uma forma bem poética, a coleta do orvalho da manhã. Acreditava-se que ali, naquelas gotículas, estava contida a própria essência do cosmos. E a partir daí, começava um trabalho longo, árduo. A gente está falando de anos, às vezes décadas, dentro de um laboratório fazendo operações super complexas. Aquecer, dissolver, destilar, purificar. Era um processo de uma paciência e dedicação incríveis, tudo para tentar separar a essência pura da matéria bruta. Só que esse trabalho todo não era só químico, entende? Cada uma dessas etapas tinha um significado simbólico muito profundo. Era como se eles estivessem mapeando uma jornada de transformação interior. Essa grande obra geralmente seguia 3 estágios principais, cada um marcado por uma cor. O primeiro é a nigredo, o enegrecimento. É a fase do caos, da dissolução, onde a matéria original é totalmente decomposta. Depois vem a albedo, o branqueamento. Aqui há a purificação, a limpeza, a matéria ressurge. E por fim, a rubedo, o avermelhamento. É a etapa final, a união dos opostos que finalmente resulta na criação da pedra filosofal, a perfeição. E aqui a gente vê o clímax de todo o processo, a chamada coniunctio, ou o casamento sagrado. O rei, que é o símbolo do sol, do princípio masculino, se une à rainha, que representa a lua, o feminino. É a unificação final de todos os opostos para criar algo totalmente novo e perfeito. Então, por séculos e séculos, essa foi a história. Mas aí chegou o século XX. E com ele, uma nova interpretação que virou de cabeça para baixo tudo o que se entendia sobre alquimia. Foi o psicólogo Carl Jung que chegou com uma ideia radical, para dizer o mínimo. Ele passou a acreditar que os alquimistas não estavam só descrevendo reações químicas.
Na verdade, eles estariam projetando, talvez até sem saber, o seu próprio processo interior de transformação na matéria que eles manipulavam no laboratório. E quando a gente olha por essa lente psicológica, de repente tudo se encaixa de uma forma impressionante. A prima matéria, aquela matéria caótica inicial, seria a nossa mente inconsciente. A nigredo, aquela fase escura e dolorosa da dissolução, é o que hoje a gente chama de trabalho da sombra, aquele momento de confrontar o nosso lado mais sombrio. E a pedra, o lápis? Bom, esse é o objetivo final do desenvolvimento psicológico, o self, uma personalidade inteira, completa e integrada. O nome que Jung deu para esse processo todo foi individuação. Pensa nisso como a jornada de uma vida inteira para se tornar quem a gente realmente é, sabe? Integrando todas as nossas partes, tanto as conscientes quanto as inconscientes. É basicamente a grande obra dos alquimistas, só que acontecendo dentro da psique humana. Então, tá. O que tudo isso significa pra gente hoje? Será que essa busca acabou? De jeito nenhum. Longe disso. Ela só mudou de laboratório. O legado da alquimia é simplesmente imenso. Sim, claro, ela foi uma precursora da química moderna. Mas talvez mais importante que isso, ela nos deixou uma linguagem simbólica riquíssima para descrever os nossos processos internos. É quase um mapa para o autoconhecimento, para o crescimento pessoal e, no fim das contas, nos deixou uma ideia poderosíssima. A de que a transformação, seja da matéria ou do nosso próprio ser, é totalmente possível. No fim das contas, talvez a grande busca para transformar chumbo em ouro nunca tenha sido sobre o ouro que a gente pode guardar no bolso. Talvez o verdadeiro tesouro que os alquimistas estavam de fato descobrindo não estivesse nos fornos ou nos potes, mas dentro deles mesmos. Um projeto, um manual para nossa própria e mais profunda transformação.